Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante. Hoje eu tô aqui pra mostrar alguns livrinhos que eu selecionei para serem os favoritos de cada gênero que eu mais leio. Alguns eu tô começando a ler agora, então meio que não tinha muita opção pro cargo de favoritos. Então foi fácil escolher, alguns foram bem difíceis porque eu leio bastante. Inclusive eu acho que faltou um. Eu acho que faltou um. Faltou um gênero, eu já vou buscar e já volto. Deixei tudo cair. Então vamos lá, se você é novo aqui no canal, já se inscreve e ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. E primeiramente também seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. E compartilha com os amigos também que gostam de ler, ou aquele amigo que você tá tentando converter em leitor. Manda o canal, manda algum vídeo do canal pro seu amigo, pra sua amiga, pra família, pra todo mundo assistir. E chegar mais gente nova por aqui, porque a divulgação de vocês é muito importante. E qualquer livro que eu citar aqui pode ser comprado lá na Amazon. Vou deixar o link de cada um deles aqui no box de descrição. Comprando por esse link, você me ajuda muito. Eu ganho uma pequena comissão, mas você não gasta nada mais por isso. E se não puder comprar agora também, coloca na wishlist. Quando for comprar, lembra de comprar com o meu link, que você viu esses livros aqui no canal. E vamos lá então. Eu não separei por nenhuma ordem específica, na verdade eu separei por tamanho. Então vai ser por ordem de tamanho, mas assim, não tá por ordem de gênero que eu leio mais, que eu leio menos, ou do mais favorito pro menos favorito. Começando com o gênero que eu leio pouco. Gênero, assim, não é um gênero, é um outro tipo de história. Mas eu tô aqui então com um mangá, e dentre todos os mangás que eu já li, que não foram muitos também, Alita se tornou o meu favorito. Eu já amava o filme, eu conheci a Alita pelo filme, depois que eu descobri que tinha os mangás, e fiquei louca, comprei os 4 volumes dessa edição assim, maiorzona, e perfeito, simplesmente apaixonada por essa história, por esses personagens, então não podia deixar de estar nessa lista dos favoritos de cada gênero, mesmo não sendo um gênero. Eu tinha que colocar aqui porque eu tinha que falar de Alita em algum momento desse vídeo. Pra quem não conhece, essa história se passa em um mundo onde, depois de uma batalha, muitas cidades flutuantes, elas eram assim, muitas dessas cidades flutuantes caíram e só sobrou Zalem. E aí a gente tem a Alita. O passado da Alita é um mistério, ela não sabe de onde ela veio, quem ela era, o que ela fazia antes de ser achada no Ferro Velho pelo Dr. Aido, que é um cirurgião de ciborgues, digamos assim, na cidade lá do povo do chão mesmo, que eu não sei o nome dessa cidade. Mas então o Aido recupera ela, reconstrói ela, e ela vai aprendendo as coisas novas ali no meio desse pessoal, aprendendo mais sobre o passado dela também, e tentando, de certa forma, voltar a ser o que ela era. Então assim, cada volume que passa, personagens novos, vilões novos, histórias novas desses personagens novos, e é tudo muito perfeito. Depois, o próximo gênero que eu tenho aqui, que eu leio pouco, mas eu gosto bastante de ler esse gênero, principalmente quando eu tô de ressaca, quero uma coisa mais levinha, uma leitura mais rápida, mais divertida. Hoje não tão divertida, porque hoje muitos livros desse gênero abordam temas aí, questões mais pesadas do nosso dia a dia, que precisam ser abordadas sim, mas ainda assim pra mim é uma leitura leve, que é o YA. E o meu YA favorito é 1.000.000 de Finais Felizes. Eu dei muita risada com esse livro me fez passar muita vergonha no metrô quando eu estava lendo ele. E, sério, o personagem, ele trabalha numa cafeteria, então ele conhece muitas pessoas, e uma dessas pessoas que ele conhece, ele fica apaixonado por essa pessoa, e ele começa a escrever um livro onde essa pessoa que ele conheceu é um dos personagens, um livro sobre piratas gays, e isso é incrível porque a gente vai acompanhando as duas histórias, a história que o protagonista tá escrevendo e a história do protagonista, então vivendo esse romance. E tem toda a questão também de ele ser gay, da família não aceitar muito porque vai contra ali a religião que eles seguem, e a gente vai acompanhando tudo isso. O protagonista, eu falo protagonista porque eu esqueci o nome dele,
Enfim, o protagonista aí lidando com tudo isso, tendo todo o apoio dos amigos, a evolução desse romance, então perfeito, 1 milhão de finais felizes. Leiam, já quero ler todos os outros livros do autor também. Depois, o próximo gênero que eu tenho aqui é o infanto-juvenil. E pro infanto-juvenil não poderia deixar de colocar Percy Jackson, uma série que eu falei que talvez nunca leria. Li e dei 5 estrelas pra todos, então é um aí dos meus favoritos no gênero de infantos juvenis. E essa história é simplesmente perfeita. Li rápido demais, acho que eu poderia ter lido eles mais devagar pra aproveitar melhor, e agora eu já tô com saudade de todos esses personagens e de todas essas aventuras. O próximo gênero que eu vou trazer aqui é o meu gênero favorito, que é fantasia. E tá, eu já li muitos livros de fantasia que eu poderia considerar melhor do que Trono de Vidro. Porque Trono de Vidro, assim, pra mim foi muito bom nos primeiros livros. E aí depois, quando os livros da autora começaram a ganhar um hype muito maior, eu acho que todo esse hype meio que pode também ter subido um pouco a cabeça da autora e também me fez olhar pra essa série de um jeito diferente, olhar coisas que eu não olhava antes. Inclusive, eu reli os 5 primeiros livros dessa série pra poder finalizar. E alguns desses detalhes que eu passei a prestar mais atenção me incomodaram um pouco, mas foi a primeira série de fantasia que eu cheguei assim mais longe de terminar. Então eu acho que é a minha favorita, assim, é o meu queridinho aí do gênero de fantasia. Eu gosto muito, principalmente desse primeiro, do segundo livro também. Eu amo esses 2 primeiros livros ali, conhecendo a protagonista e tudo que ela vai ter que enfrentar nos próximos livros. E não que eu não goste dos outros, mas eu gosto desse clima, assim, sabe, de início de série, que você tá conhecendo um personagem, conhecendo todas as aventuras ali que ele vai ter que seguir, todas as batalhas que ele vai ter que enfrentar. E, enfim, é isso. Favorito do gênero de fantasia. E o próximo gênero também é um dos meus favoritos, assim, masters, que é o quê? Romance de época. E o meu favorito do romance de época é Um Beijo Inesquecível, da Julia Quinn, o 7º livro da série dos Bridgertons. Por que eu peguei justo o 7º livro? Porque que a gente vai ter a história da Hyacinth. E a Hyacinth, ela é a GH. Ela é a última. Ela é a última dos irmãos Bridgertons e ela é minha personagem favorita de todos os irmãos, então eu tava muito ansiosa para a história dela. Eu vinha tendo ali breves aparições, breves trechos em que ela aparecia, né, nos livros dos outros irmãos. Então, ter um livro assim inteirinho só pra ela e o romance dela e as aventuras que ela tem aqui, esse é o meu favorito, com certeza. O próximo gênero é o terror. E eu não leio muitos livros de terror, esse eu acho que foi o primeiro, inclusive, então foi fácil de escolher, porque esse livro mexeu muito comigo na época que eu li. Eu acho que sempre que eu falo dele por aqui, eu falo sobre o fato dele ter me deixado meio paranoica, e é A Estrada da Noite. Eu acho que você já sabia, né? Se você é velho aqui no canal, provavelmente você já sabia que seria esse livro. E eu já falei bastante sobre esse livro em outros vídeos e, assim, foi uma experiência incrível de leitura. Eu quero muito reler esse livro. E aqui a gente tem um personagem que compra muitas coisas de leilões na internet e um dia ele compra um terno. Eu não sei se ele compra essas coisas porque ele precisa ou porque ele gosta de comprar, de gastar dinheiro com isso, mas ele compra esse terno e aí esse terno tinha um dono, né, obviamente, só que esse dono tá morto. E aí o dono do terno vem junto com o terno e aí esse fantasma começa a assombrar então o protagonista aqui. E várias coisas vão acontecer depois disso e esse livro é muito, muito, muito bom. Aí, o próximo livro que eu trouxe não é bem de um gênero, é uma categoria aí, um tipo de história que envolve suspense, investigação, essas coisas assim meio macabras, assassinatos e tudo mais, que é Príncipe Drácula. Eu não sei em que gênero ele se encaixaria. Aqui tá como ficção, não sei o que, vitoriano, assassinatos, crimes, enfim.
Mas então meu favorito desse tipo de história com assassinatos, coisas mais macabras, é Príncipe Drácula. Se você não viu o vlog em que eu surto lendo esse livro, eu vou deixar passando aí nos cards, porque lá eu falo bem mais detalhes assim sobre essa história e tudo que me fez ficar encantada com a escrita da autora e encantada com esse livro e os outros livros também, eu só li o outro livro, né, que foi o primeiro, mas eu já quero continuar essa série com certeza e ler tudo que a autora escrever pela frente. O próximo gênero é um gênero que eu comecei a ler recentemente, mais especificamente acho que no ano passado, então foi fácil, de certa forma, escolher o favorito desse gênero. E eu tô falando de ficção científica, e o livro que eu escolhi para ser o meu favorito de ficção científica foi Star Wars. Não tem nenhum ângulo decente pra mostrar esse livro, porque ele brilha de um jeito. Mas enfim, Star Wars é o meu favorito aí de ficção científica. Eu me surpreendi muito mesmo com essa história. Eu tinha um preconceito muito forte achando que era um negócio ali cheio de naves e que não era nada com nada e que seria muito difícil de entender. Mas eu consegui entrar muito bem assim na história e gostar dos personagens e me envolver com todas as tretas que tem ali no meio. Li alguns outros livros que se passam nesse universo depois que eu li essa trilogia e gostei, me surpreendi também com os outros livros ali que são escritos por vários outros autores, então eu tô me sentindo bem. Cada livro que eu leio eu me sinto um pouco mais apegada a esse universo, então tá aqui um favorito da ficção científica. Eu mostrei romance de época. E claro que não poderia faltar um romance histórico. Caso você não saiba, tem uma pequena diferença aí entre esses dois gêneros. Romances de época são livros que são ambientados em alguma época, mas não necessariamente trazem fatos, né, históricos que influenciam ali nessa história. A época em que o livro se passa só foi usada assim de inspiração mesmo. E em romances históricos a gente tem aí os fatos históricos mesmo guiando os personagens e a narrativa da história. Eu acho que é mais ou menos isso, eu tentei explicar de um jeito fácil. E o meu favorito, então, de romance histórico, Outlander. Não podia faltar, não podia deixar de falar desse livro também. Por isso que eu coloquei os dois tipos, romance de época e romance histórico, porque eu precisava encaixar Outlander em algum lugar, em alguma categoria desse vídeo. E eu tô aqui com o segundo volume, não porque ele é o meu favorito, mas porque o primeiro já tá em outra pilha ali pra outro vídeo, então eu tive que escolher outro volume pra mostrar aqui pra vocês. E Outlander é maravilhoso. Trata aí da personagem, a Claire, né, que é a personagem principal, que em uma segunda lua de mel que ela fez com o marido pra Escócia, depois que a guerra acabou, a Segunda Guerra, que ele trabalhava com não sei o que, e ela era enfermeira. Então, depois que tudo isso acabou, eles foram pra uma segunda lua de mel na Escócia, e em um passeio que ela foi fazer ali no meio da floresta, ela acabou sendo sugada por uma pedra e foi parar na Escócia de 200 anos atrás. E é muito bom acompanhar essa adaptação dela nessa outra época, com essas pessoas completamente desconhecidas. O lugar também, por mais que ela já esteja na Escócia, viajar para 200 anos no passado é como se fosse um lugar completamente novo. E é muito bom. Os livros são enormes e são vários e vários livros, mas juro, você não vai se cansar dessa história quando você pegar o livro pra ler. Passa super rápido também, nem parece que você lê 900, 1.100 páginas. E o último gênero que eu trouxe aqui foi o clássico, gênero de livros clássicos, que clássico não é um gênero, né? Mas enfim, trouxe aqui só pra poder falar dele também. O Retrato de Dorian Gray, claro, não tinha como não falar desse livro. Eu li pela primeira vez em 2017 e desde então eu já reli esse livro uma vez e esse ano vou reler de novo, porque se tornou aí uma meta minha reler esse livro todo ano para cada vez absorver, observar coisas diferentes na história e analisar outras coisas também. Quando a gente lê o livro pela primeira vez, a gente fica muito apegado ali à história, aos personagens, a gente faz uma leitura mais superficial, né, digamos assim. E quando a gente relê, a gente observa coisas ali diferentes, inclusive dessa vez eu queria reler e acompanhar conteúdos sobre
esse livro, então assisti resenhas de pessoas que comentam mais criticamente, mais a fundo das coisas que acontecem aqui. E tá aqui então o retrato de Dorian Gray nessa edição lindíssima do Clube de Literatura Clássica. E perfeito, precisava falar dele também, né? Então esses são os meus favoritos aí de cada gênero. Existem vários outros gêneros, mas como eu disse, eu trouxe aqui os livros dos gêneros que eu leio, dos gêneros que eu mais leio. Espero que você tenha gostado. Como eu pedi lá no início do vídeo pra você curtir, se inscrever, ativar as notificações, eu espero que você já tenha feito isso e eu posso ir ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!